Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Pega a tua Bíblia, livro de Atos, capítulo 6, versículo 1. Atos, capítulo 6, versículo 1. Vamos ganhar tempo. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 6, do versículo 1 até, vou ler até o versículo 6. Graças a Deus. Amém? Amém? Quem não achou, olha no telão, está aqui? Tchananana. Esse dia eu vi um pastor falando, pastor não, era um menino na internet lá, brincando. Pastor, quem achou diz amém, quem não achou, agora não precisa mais, agora está tudo no telão. Pastor, fica aí, essa brincadeira antiga. É antiga, mas funciona, né? Nós continuamos. Quem achou diz eu achei. Aê. Quem está olhando no telão, diz estou no telão. Vamos ler. Aqui na minha versão diz assim, tem como tema do capítulo Instituição dos Diáconos. Versículo 1, capítulo 6, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Amém? Eu só quero ler aqui de novo o versículo 5, onde diz assim: este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Fecha a tua Bíblia. Pai, fala conosco. Espírito Santo, nessa hora, fala no nosso coração. Ensina-nos, meu Deus. Capacita-nos, ó Pai, pela tua palavra, no nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos que nós tenhamos, Deus, um coração atento, a nossa mente esteja atenta ao Senhor, focada em Ti, Deus. Leva o nosso pensamento cativo ao Senhor, a tua palavra, para que possamos aprender mais do Senhor, guardá-lo no nosso coração, e ela fique bem guardada, retida, Deus, semeada como uma boa semente, lançando fruto, Deus, produzindo para a tua honra e para a tua glória. É que nós oramos ao Senhor, meu Pai. Amém, Jesus. Amém? Pode se assentar. Fique bem sentado, bem tranquilo, bem aconchegante. Eu falei aqui, hoje no dia do diaconato, achei interessante, orando a Deus, Deus me direcionou para este tema, para este texto, não exatamente da forma que eu imaginava, mas Deus assim quis, e eu acredito nisso. Uma palavra dada por Deus para nós, para a nossa igreja, para o nosso tempo, para este tempo, para a nossa vida, para aquilo que Ele está fazendo e para aquilo que Ele ainda quer fazer, ainda vai fazer. E eu falava aqui há pouco que o ministério do diaconato nasceu antes da igreja. Ele nasceu antes do templo. O ministério do diaconato, ele não é um ministério templista, ele não nasceu de uma necessidade do templo. O ministério do diaconato não nasceu porque precisava de alguém para puxar cadeiras. O diaconato ele não nasceu porque precisava de alguém para colocar em ordem os banheiros, ou porque precisava de alguém para vigiar a porta, para estar na porta, para recepcionar os que chegavam. O ministério do diaconato, ele nasceu de uma outra forma, ele nasceu antes da igreja, foi um chamado.
é um ministério de cooperação, é um ministério auxiliar de auxílio ao chamado de Cristo, a obra que Deus está fazendo através de Jesus Cristo nessa terra e através também, sim, da sua igreja. Porque no princípio a igreja ela era gerida e gerenciada pelos discípulos, pelos apóstolos. E eram eles quem gerenciavam todas as funções, todas as tarefas, eram eles quem faziam tudo. Então a Bíblia diz que em um certo momento, talvez pelo aumento da demanda, a igreja crescia muito, eram muitas pessoas, e eu digo que a igreja tem sempre um problema novo. A igreja quando é pequena, ela tem problema de igreja pequena. Mas depois ela vai crescendo, ela deixa de ter os problemas de igreja pequena e começa a ter os problemas de igreja grande. Sempre tem um problema, sempre tem, é advindo do crescimento, é natural. Porque algo que nós não precisávamos antes, temos necessidade agora. Algo que não era importante antes, é importante hoje, é importante agora. Então, conforme a igreja avança, conforme cresce, nós encontramos novas necessidades. Há um tempo atrás, nós não tínhamos tanta necessidade de um estacionamento. Agora, meu Deus do céu, estamos morrendo sem estacionamento. Tem que ter um estacionamento, meu Deus. Estamos dando trabalho para a vizinhança, fazendo barulho aí, estamos culpando todas as vacas das ruas aí, e estamos fazendo um barulho santo, graças a Deus, né? E vai aumentar, vai melhorar, vai ter mais gente, mais barulho, mais carro, mais gente, porque quem está a pé vai comprar um carro em nome de Jesus. Olha aí, recebe essa aí que Deus deu agora para você. Então vai ser assim, eu me lembrei agora, quando começamos aqui, meu Deus, eu lembrei agora, Lúcia. Aqui onde está o Fernando ali, mais ou menos bem no você, Fernando, ficava o meu carro. Tinha um corredor aqui do lado da igreja, né? E nós tínhamos aqui, sempre era 2 carros, meu e da Lúcia, todo culto. E eu lembro que eu orei e disse assim, um dia vai estar cheio de carro aí, irmão. Nós vamos ter trabalho aqui, não dá trabalho aqui na vizinhança, tanto carro que vai ter aí. Falei assim, não é porque vai vir gente de fora só não, vai vir gente de fora também, mas é porque quem está aqui vai comprar um carro e vai ser abençoado e vai prosperar, em nome de Jesus. E Deus abençoe e prosperou, e agora estamos com um tumulto de carro aí, ó. Já resolvemos um problema, agora temos outro. Nós fizemos a igreja pequenininha, precisamos de mais espaço, e a gente construiu aqui no osso do peito e deu certo. Agora olha aí, irmão, já está pequeno de novo. Fico olhando aqui, Senhor, temos que pensar, ir para frente, porque não para. Termina uma coisa, começa outra, e na época a igreja começou a crescer e se expandir. E começou a ter muitas demandas, e eles não venciam a atender as demandas, porque eram demandas importantes, era um mandamento de Cristo, cuidar dos órfãos, das viúvas, tinha todo um trabalho dentro do ministério da igreja, daquilo que a igreja faz, mas os discípulos entenderam, não é bom que a gente deixe de pregar, não pode ter um culto sem mensagem, um culto sem pregação, para a gente ficar só servindo, não pode. Vamos nos ater ao ministério da palavra, ao ensino. Vamos pegar a pastorzada e vai dar aula no trilho do crescimento. E vamos encontrar mais pessoas que possam nos auxiliar. Pessoas que possam fazer esse trabalho que nós fazemos. Irmãos, era um serviço que os próprios apóstolos faziam. Eram os próprios discípulos que faziam. Mas por conta da alta demanda, eles compartilharam o fardo. Compartilharam o serviço, o trabalho. E eles disseram, vamos encontrar pessoas que possam, aqueles a quem a gente possa compartilhar. Então eles lançaram uma premissa. Porque quando eles olharam para o povo, eles não estavam procurando diáconos. Eles não estavam dizendo, vamos encontrar apenas diáconos. Eles vão dizer, nós precisamos de diáconos. Vamos ver quem são os que estão aptos. Precisam de pessoas que nos ajudem a servir, mas quem são os que podem? Perceba que a Bíblia não diz, os discípulos não disseram, vamos perguntar quem deseja. Vamos perguntar quem quer, quem gostaria de fazer, quem gostaria de ser usado por Deus, quem gostaria de... Não, eles dizem, vamos procurar, procure, vejam em alguém, alguns que estejam aptos. Porque
quando eles olharam para a igreja, quando eles olharam, eles não estavam buscando apenas quem poderia ser um diácono ou uma diaconisa. Eles olharam e diziam: quem é os verdadeiros cristãos que aqui estão para que possam ser usados? A procura era por cristãos verdadeiros. A procura era por homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que poderiam ser usados por Deus para fazer coisas grandiosas, como os discípulos faziam, porque a Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo e de fé, e por intermédio dele Deus fazia grandes milagres e prodígios. Era um serviço auxiliar, mas não era menor. Era preciso que fossem escolhidos grandes homens de Deus. Era preciso que fossem escolhidos homens de bom caráter. E eles falam aqui, e eles olharam para Estevão. E eu quero hoje chamar Estevão, destacá-lo, porque ele está destacado aqui no texto. Eles falam de 7 homens que eles encontraram. Mas quando chega Estevão, começa em Estevão e disse: porque Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E eu quero falar hoje sobre as características de um cristão verdadeiro. Porque todo diácono deverá ser um verdadeiro cristão, mas nem todo verdadeiro cristão será um diácono. Ser um verdadeiro cristão não é uma premissa para ser um diácono. Ser um verdadeiro cristão é a premissa para ser um morador celeste. O verdadeiro cristão é aquele que vai morar nos céus. A premissa para servir a Deus, para servir o altar, para servir a mesa, para estar servindo a Deus, não é apenas um serviço para este tempo, não é a escolha de homens que estão aptos a fazer algo para este tempo, não é apenas a escolha de pessoas que estão preparadas para fazer algo para este momento, mas são pessoas que estão prontas e preparadas para que, se for preciso, Jesus hoje voltar, que vão morar no céu, são os verdadeiros cristãos. E todos aqueles que querem servir, todos aqueles que querem fazer algo, é preciso que tenham também essas características. Porque todo diácono, todo diácono deverá ser um verdadeiro cristão, mas nem todo verdadeiro cristão será um diácono. Porém, todo cristão deve ser verdadeiro. Características de um verdadeiro cristão. Características daqueles que estão prontos. Característica daqueles que estão preparados, daqueles que vão herdar o terreno celeste, que vai morar no céu, que vai para Nova Canaã, aqueles que serão salvos, aqueles que refletem a glória de Deus. E as primeiras características estão aqui expressas no texto para todos os 7. Quando eles dizem: olhem, procurem, vejam, é pensado, é escolhido, homens de boa reputação. A primeira característica de um verdadeiro cristão é ter uma boa reputação. A primeira característica é a base, é a premissa. Reputação é o que as pessoas veem em mim, é como elas me definem. A primeira característica de um cristão verdadeiro é que ele tem uma boa... Todo cristão verdadeiro tem uma boa reputação, mas nem toda boa reputação reflete um cristão verdadeiro. Porque a reputação é aquilo que nós construímos para que os outros nos vejam. É aquilo que nós queremos que as pessoas pensem que nós somos. E às vezes nós conseguimos construir reputação. Nós conseguimos através de atitudes, nós conseguimos através de palavras, a maneira que nos portamos, a maneira que nos vestimos, a maneira que agimos, aquilo que falamos e como falamos, constrói reputação. Como as pessoas nos veem, elas olham para nós e dizem que ali vai um homem de Deus. Ou elas olham para nós e dizem: não, você é crente mesmo? Não sabia que você era crente, nem imaginava que você era crente. A reputação é aquilo que as pessoas veem. E nós conseguimos às vezes construir reputação com características daquilo que fazemos, da forma que agimos. Mas a verdadeira reputação que nós olhamos e que Estevão construiu, aqui é mais importante. É porque Estevão não tinha apenas boa reputação entre os homens, mas ele também tinha uma boa reputação nos céus. Ele era reconhecido pelos homens como um homem de Deus, um homem de boa reputação, um homem de caráter, uma pessoa justa, honesta.
um servo de Deus fiel, mas também ele foi reconhecido nos céus, porque a Bíblia diz que quando o apedrejaram e ele estava morrendo, ele olhou para os céus e ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé. Jesus estava em pé, se preparando para receber Estevão, um homem, um servo fiel, um servo de boa reputação. Boa reputação nos céus. Isso se constrói com caráter, porque os homens nós conseguimos enganar. Os homens a gente consegue fazer de conta, a gente consegue, tanto é que nós vemos, e quantas vezes nós vemos homens que parecem homens de Deus, mulheres que parecem mulheres de Deus, que estão vivendo bem, que nada, não tem nada, nenhuma característica que os desabona, e de repente a gente descobre algo, de repente aparece alguma coisa. Porque para construir reputação dentre os homens, nós temos que cuidar o que falamos, como agimos. E se nós tivermos bastante cuidado, nós construiremos uma boa reputação. Mas para construir reputação nos céus, não é o que fazemos nem o que falamos, mas é aquilo que nós somos de verdade. Davi disse: a palavra nem saiu na minha boca e o Senhor já conhece. O nosso Deus é o Deus que sabe o que passa no nosso pensamento. Deus sabe o que está de verdade no nosso coração. Ele conhece e reconhece as intenções do nosso coração, o que fazemos e o porquê fazemos. Construir reputação nos céus é preciso. Para construir reputação nos céus é preciso deixar que Deus transforme o nosso caráter, porque o caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. É aquilo que eu sou quando ninguém está perto. É aquilo que eu sou quando o meu líder não está me vendo, quando o pastor não está me vendo, quando as pessoas da igreja não estão me vendo. É aquilo que eu sou quando está só eu e Deus. Ou quando eu penso que estou só eu, né? Porque se a gente pensar em tiver um entendimento que está eu e Deus, a gente se cuida um pouquinho. Quando estou só eu, a reputação nos céus se constrói com caráter renovado. Reputação nos céus se constrói com caráter transformado. Estevão era um homem de boa reputação, não porque ele tinha atitudes honestas, ou porque tinha boas palavras, ou porque ele cuidava assim no comportamento público. Estevão era um homem de boa reputação, porque ele era um homem justo no seu coração, era um servo de Deus verdadeiro e fiel. E a sua atitude revelou, e a atitude dos céus para com ele revelou boa reputação. Não pode ser o que Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. Por isso que às vezes nós temos mais dificuldade em ganhar as pessoas que são próximas a nós do que aquelas que estão longe. Porque as pessoas que estão próximas a nós, elas nos conhecem bem. As pessoas que estão próximas a nós, elas sabem verdadeiramente quem nós somos. Porque o caráter, ele sempre se revela em atitudes pequenas, em momentos desapercebidos. É no momento que eu não estou pronto, no momento que eu não estou preparado. Ele se revela no momento da pressão, no momento da opressão. Homens de boa reputação, mulheres de boa reputação, um verdadeiro cristão, ele é um homem e uma mulher de boa reputação. Quando você passa na rua da tua casa, ele diz assim: ali é crente de verdade. Quando os vizinhos olham para você, vão falar contigo, eles falam com respeito, porque eles falam: não, esse ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. Boa reputação, a primeira característica do verdadeiro cristão. A segunda característica do verdadeiro cristão, que está aqui escrita, definida pelos próprios discípulos, é um homem cheio do Espírito Santo. Um homem ou uma mulher. Ser cheio do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo é para todos aqueles que creem. Estar cheio do Espírito Santo é estar vazio de mim. Preste atenção nisso, ó. Não existe vácuo espiritual. Quanto mais do Espírito Santo eu tenho em mim, menos de mim haverá. Mas quanto mais de mim estiver, menos do Espírito haverá. Cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Eles olharam, o verdadeiro cristão são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E olha aqui, irmão, eu estou falando de espiritualidade, não estou falando de espiritualismo. Existe uma diferença entre espiritualismo e espiritualidade. O homem espiritual e o homem espiritualista. O espiritualista é aquele que ele demonstra uma certa espiritualidade ou um espiritualismo,
Na igreja ele ora, ele fala em línguas, ele tem um crentez na ponta da língua, ele sabe versículos de cor, ele se porta como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, dentro da igreja ou no meio dos cristãos. Mas ele não é verdadeiramente uma pessoa espiritual, porque a pessoa espiritual é aquela que é cheia do Espírito Santo, e em todo o tempo ela é cheia do Espírito Santo. Um espiritual, ele geralmente é também um homem, uma mulher de boa reputação, porque ele não apenas fala em línguas estranhas, mas ele tem sim o Espírito Santo dentro do seu coração. São pessoas justas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa honesta. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que não é dada a mentira, não é dada a falsidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que tem sempre uma palavra de conforto, é alguém que ama a Deus e as coisas de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está enchendo a sua vida. É uma pessoa que vence as tentações, que não tem palavras erradas nos seus lábios. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é conduzida pelo Espírito, e o Espírito busca as coisas que é dos céus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai sempre escolher estar com Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai sempre buscar ter as coisas de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem sede da palavra, tem sede de aprender, quer saber mais, quer aprender mais. Eles se comprazem em aprender a palavra de Deus, porque o Espírito busca as coisas que é do céu. Homem cheio do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo. Característica de um verdadeiro cristão: não existe vácuo, irmão. Ou o Espírito Santo está dominando, ou quem domina sou eu. Ou o Espírito Santo está dando as cordas, ou quem dá as cartas sou eu. Ou eu sou conduzido pelo Espírito Santo, ou tenho sido conduzido por mim mesmo, pelas minhas emoções, pelos meus valores, pelas minhas vontades e desejos. E na grande maioria das vezes, quando o Espírito Santo está no domínio, as minhas vontades sofrem. Quando o Espírito Santo está comandando o meu eu, ele é afligido. Quando o Espírito Santo está, quando eu estou cheio do Espírito Santo, então eu estou esvaziado de mim mesmo. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo não é se emocionar em um culto de manifestação espiritual. Ser cheio do Espírito Santo não é saber versículos de cor. Ser cheio do Espírito Santo não é ter apenas uma postura, um jeito de crente. Ser cheio do Espírito Santo é ser transformado, é vida transformada, é caráter transformado, é postura transformada. Eu estou na igreja, no meio do louvor, e Deus fala comigo, e a presença de Deus me toma, e aqui dentro da igreja, no louvor, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, Ele está se movendo em mim. Mas amanhã, segunda-feira de manhã, eu vou no mercado, vou comprar batatinha, eu estou comprando batatinha, e estou ali cheio do Espírito Santo. Depois eu vou trabalhar, e lá no meu trabalho, enquanto eu faço o meu trabalho, eu estou lá cheio do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo é em todo o tempo, em todos os lugares, em toda hora, porque o Espírito está nele, o Espírito está em mim. Digo que isso se revela nas atitudes, nas nossas atitudes. Eu falo da atitude reativa, atitude ativa e atitude reativa. Atitude reativa é aquela que revela quem eu sou de verdade. Atitude reativa é aquela que demonstra, ela aparece. Atitude ativa é aquela que eu presto atenção e me preparo para tomar uma atitude. Ora, irmão, você se arrumou para vir na igreja hoje. Você foi lá tomar um banho, espero eu. Tomou um banho, se arrumou. Passou perfume, você não tomou banho, passou bastante perfume. Arrumou uma roupa, está nos panos, né, Alisson? Botou os panos, se arrumou e veio para a igreja, a biblão debaixo do braço. Tirou o pó da Bíblia, não, estou brincando. Pegou a Bíblia e veio para a igreja. E quando você chega na igreja, na porta da igreja, está aquele monte de diácono e diaconisa sorrindo. E o pastor está ali, e os outros irmãos estão ali. E a gente vem preparadão, pega a mãozona, abre bem, que agora pode.
estende a mão e diz: paz, meu irmão. Tem uns que falam, mas paz seja convosco. Paz, irmão, paz. Paz, irmão. Paz, 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 paz. Eu vim preparado para isso. Eu estou preparado para dar paz para todo mundo. Se passar alguém lá na rua, paz para você também. Essa é a atitude ativa. Isso é reputação, construir reputação. Estou voltando um pouquinho lá. Mas a atitude reativa é aquela quando eu não estou pronto, irmão. Eu não me preparei, eu só vim para o mercado comprar uma batatinha. Estou aqui escolhendo a batatinha e ainda reclamando, essa batatinha está feia. Meu Deus, isso está caro. Esse governo, e não sei o quê, e aí alguém bate paz, irmão. Oi, irmão, oi. Paz, irmão, paz, irmão, paz. Mas aqui é mercado, irmão, que não é lugar de dar paz. A atitude reativa, ela revela quem eu sou de verdade. A atitude reativa é aquela, ela revela o que tem em mim de verdade. É quando eu sou afligido lá no trabalho, quando eu sofro uma injustiça, quando eu sou injustiçado, então revela o que tem em mim. Quando eu tenho vontade de algo, quando eu tenho desejo de algo, quando eu sonho com algo, e aquilo é muito forte dentro de mim, então revela o que tem dentro de mim, porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo estão cheios do Espírito Santo em todos os lugares. Estou dirigindo e estou cheio do Espírito Santo. Estou na sessão plenária e estou cheio do Espírito Santo. Estou trabalhando aqui no meu trabalho e estou cheio do Espírito Santo. Estou correndo lá no parque, cadê o corredor? Estou correndo lá na rua, estou na prova e estou cheio do Espírito Santo. Uma vez eu estava correndo, viu? Você não precisa, Bruno, ser mais novo, mas eu precisei de uma ajudinha do Espírito Santo. Queria fazer 10 quilômetros, irmão, na época que eu corria, agora parei. E eu disse, hoje eu vou fazer 10. Fui orando, Senhor, hoje é 10, porque eu chamo Deus para minhas negócios, para minhas loucuras. Deus, hoje é 10, bora lá, me ajuda, Espírito Santo, me dá uma força aí. Coloca um terceiro pulmão aí. Mas ele não faz isso, não adianta. Eu lembro que eu estava chegando no finalzinho, não cheguei no 8 quilômetros, eu olhei, faltava 8 quilômetros ainda, mas não tinha mais perna, não tinha mais pulmão, não tinha mais ninguém, eu nem sabia, não sentia mais nada. Eu disse, Senhor, me ajuda. Eu comecei a orar e disse, Deus, não vale nada para ninguém, vale só para mim, não é uma prova, não é campeonato, não é nada, mas é um desafio meu, pessoal. Me ajuda, Deus, chegar no 10, é um luxinho meu. Mas naquele momento o Espírito Santo começou a me tomar. E eu senti o fôlego de Deus soprando sobre mim. Eu não sei que jeito, irmão, mas eu consegui chegar no 10 quilômetros que eu queria. Uma coisinha pequenininha e boba, mas o Espírito Santo, ele está interessado nos menores dos nossos desejos. Até naquilo que é pequenininho, naquilo que a gente acha que não tem valor, que ninguém tem valor. Se é importante para mim, então é importante para ele. Em todos os tempos, se eu sou um homem cheio do Espírito Santo, ele está comigo em todos os lugares, aonde eu for. Espírito Santo, segura o relógio. Cheio do Espírito Santo. Se eu domino, então o Espírito Santo não está. Se ele domina, então o meu eu está caladinho. A terceira característica, que também está aqui, é com sabedoria. Homens com sabedoria, mulheres com sabedoria. A sabedoria que vem dos céus. A sabedoria que nos capacita a decidir corretamente e a realizar completamente. Olha assim, decidir corretamente. É a sabedoria que me ajuda a decidir. Se eu tenho sabedoria, eu vou tomar boas decisões. Se eu tenho sabedoria, eu vou sempre escolher o melhor. Eu vou fazer sempre as melhores escolhas. Por quê? Porque eu tenho sabedoria. Se eu tenho sabedoria, eu vou saber usar bem o meu dinheiro. Se eu tenho sabedoria, eu vou encontrar soluções em dificuldades, em problemas, porque eu tenho sabedoria. E está lá o sábio Salomão para provar o poder da sabedoria. Porque quando Deus chamou ele para reinar, ele disse, Senhor, o teu povo é grande. Ele disse, pede o que você quiser. Peça o que você quiser, eu vou te dar. Imagina, irmão, Deus chegar para você, para mim, e dizer, pede o que é que você quer agora. Você pedir, eu vou te dar. Quer um camaro amarelo? É teu.
Quer R$1 milhão? Está na conta. Não, quero 10 milhões, está na conta, pede o que você quiser. Deus disse para Salomão, pede o que você quiser. E ele disse, Deus, teu povo é grande demais. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para eu julgar com justiça. Olha aqui, irmão. O cara teve sabedoria para pedir sabedoria. Porque depois Deus disse para ele assim, ó, porque pediste sabedoria e não pediste os teus inimigos, e nem riquezas, então você vai ter os teus inimigos e vai ter toda a riqueza. Mas Deus estava acrescentando, não, Deus estava dando a ele o quê? Sabedoria. E Deus disse, já que você pediu sabedoria, você vai ter tudo, cara, você vai ser o cara. Você vai ser sábio. Você vai tomar boas decisões, você vai encontrar soluções. E ele foi provado, a sua sabedoria foi provada. E ele revelou o poder da sabedoria. E é por isso que homens que são verdadeiros cristãos, eles têm que ser cheios de sabedoria, porque a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Livremente, irmão. É vontade. Que a sabedoria vai pedindo, estou dando, vai, pode pegar, quer mais? Pega mais. Deus dá livremente, vai, pede mais, quer mais? Tá, tem mais. Você ir num caminhão de doações, num lugar onde estão doando fruta, verdura, sabe aqueles caminhãozão que vai entregando tudo, pega aí, enche os pacotes, enche as sacolas, pode levar mais. A todos dá livremente. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque a todos Ele dá livremente. Cheio de sabedoria, porque vem sabedoria dos céus. Cheio de sabedoria, porque alguém que recebeu sabedoria de Deus. Peça a Deus. Um verdadeiro cristão, ele tem sabedoria para ser usado por Deus, para ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu não vou mentir para vocês, irmão, mas eu já orei pedindo sabedoria. Quando eu li uma vez Salomão orando e pedindo sabedoria, e tudo que ele fez e realizou, eu disse, Deus, isso é verdade. A sabedoria vai me ensinar a decidir corretamente. Se eu for sábio, eu vou entender que o pecado não é um mau caminho, e viver consigo é um bom caminho. Eu vou ser sábio, eu vou escolher direito. Se eu for cheio de sabedoria, Deus, eu vou sempre escolher os teus caminhos. Se eu for cheio de sabedoria, eu vou sempre escolher a tua vontade. Se eu for cheio de sabedoria, eu vou tomar boas decisões. Se eu for cheio de sabedoria, eu vou andar contigo. Se eu for cheio de sabedoria, se o Senhor me der sabedoria, Deus, eu vou morar no céu. Cheio de sabedoria, porque a sabedoria nos ajuda a decidir corretamente, e ela também nos ajuda a realizar completamente. Fazer o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito, isso é sabedoria. A quarta característica do verdadeiro cristão é ser ousado na palavra. E aqui eu destaco exclusivamente Estevão, porque na Bíblia está revelada a vida de Estevão. Quando Estevão ele estava como diácono, irmão, olha aqui para mim, ele era só o diácono, mas ele era ousado na palavra, ele tinha conhecimento, tinha sabedoria, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz então que ele ia nas praças e os homens começavam a discutir com ele. Ele vivia num tempo, num lugar onde a filosofia dominava e as discussões. Você acha que nós temos debates hoje? Você vê na internet um monte de debate. Na época ela era diferente, não tinha o Facebook. O Facebook era na praça, estavam lá os caras se degladiando no debate. Um falando aqui, o meu Deus, aquele Deus, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Era na praça, no ao vivo, no tete a tete. E lá no momento das discussões, e lá nos debates, no meio da praça, a Bíblia diz que todos não começavam a discutir, e ninguém vencia a discutir com ele, porque ele era cheio de sabedoria do Espírito Santo. Os grandes filósofos, os sábios da época, começaram a tomar um pau dele. Tomavam um pau, falavam uma coisa, ele repetia, ele falava, instruído na Bíblia, na palavra de Deus, não podiam resistir, e a Bíblia diz, então eles ficaram com raiva. Então armaram uma bula, compraram algumas pessoas para mentir, prenderam ele, e foram falar com ele, e no momento em que ele estava sendo condenado e julgado, alguém falou, você não tem nada para dizer, Estevão. Não sabiam que Estevão era um verdadeiro cristão, que Estevão era um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e com sabedoria, e ele era ousado na palavra.
Então aqui o resto do capítulo, boa parte desse capítulo conta como Estevão começou a contar a história do povo de Israel. Desde o início ele começou lá em Abrão, e veio trazendo, e veio mostrando como o povo era duro de coração, e como Deus levantava homens de Deus, e como Deus levantava os seus profetas, e como Deus levantava e o povo perseguia e matava, e Deus levantava outro, o povo perseguia e matava, e ele falou: vocês são acostumados a perseguir e matar aqueles a quem Deus envia, e agora vocês mataram a Jesus, o Cordeiro de Deus. Deus enviou Jesus, o seu filho, e vocês o mataram. E agora vão matar a mim. E ele começou a falar, e os homens rangeram os dentes, porque ele era ousado na palavra. Um verdadeiro cristão, ele tem um rio que jorra de dentro de si. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede, mas far-se-á nele uma fonte de água viva que jorrará. É impossível, irmão, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, uma pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus, consiga se calar, consiga ficar quieto. Nós falamos de Deus porque Ele está em nós. A Bíblia diz que a boca fala aquilo do qual o coração está cheio. E um verdadeiro cristão, ele fala de Jesus de manhã, ele fala à tarde, ele fala à noite. Quando vai conversar com alguém, ele prega mais um pouco. Com o microfone na mão ele prega, sem microfone ele prega, no meio da multidão ele prega, na conversa de um a um ele prega. Me falaram que eu confundo as coisas, porque eu penso que eu sou pastor, eu estou em todo lugar, quero pregar em todo lugar. Eu não quero pregar em todo lugar, eu vou pregar em todo lugar, porque está em mim, é maior do que eu, é mais forte do que eu, é uma fonte que jorra, ousado na palavra. O verdadeiro cristão não é o 007. O cristão é aquele que faz de conta, que fica escondido, tem medo de falar da Bíblia, tem medo de dizer que é cristão. Cheio do Espírito Santo, sabedoria dos céus, conhecimento da palavra. E então o Espírito Santo se move e ele se torna palavras de fogo que saem da boca do verdadeiro cristão e alcançam o coração do pecador como uma chama. E o Espírito Santo convence e transforma a vida das pessoas, porque ele é um verdadeiro cristão, um homem cheio do Espírito Santo, ousado na palavra. E a última característica de hoje, de um verdadeiro cristão, que eles olharam e procuraram e encontraram em Estevão, é que o verdadeiro cristão, ele é fiel até o fim. Fiel até o fim, não até o fim da vida, como foi no caso de Estevão, mas até o fim da angústia, até o fim da provação. Nem todo sofrimento ou provação termina como Estevão, com a perda da vida. Alguns são apenas breves momentos de aflições. Fiel até o fim. Senhor, contigo eu vou até o fim. Qual fim? Ao fim de o quê? Até o fim da vontade. O verdadeiro cristão, ele é fiel em todo o tempo. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. A situação está boa, glória a Deus. Ficou difícil, glória a Deus. Está satisfatório, glória a Deus. Está doendo, glória a Deus. Eu continuo, eu persisto, eu continuo. Estevão era um homem fiel, ele foi fiel até o fim. Injustiçado, mentiram, armaram uma burla, condenaram ele à morte, levaram ele para fora da cidade, apedrejaram ele até a morte. Mas a Bíblia diz que ele estava ali sendo apedrejado. Eu imagino um homem sangrando, ferido, já enfraquecido, com dores, ouvindo palavras de ódio, injustiçado. Poderia a qualquer momento dizer: Deus, olha o que eu ganhei por servir ao Senhor, olha o que eu ganhei por ser fiel, olha o que eu ganhei por falar da tua palavra, por pregar, olha o que eu ganhei. Mas ele era um cristão verdadeiro, porque mesmo sendo apedrejado, e mesmo nos últimos momentos da sua vida, a Bíblia diz que ele encontrou forças, colocou-se de joelho. E então ele olhou aos céus e viu os céus abertos, e ele disse: eu estou vendo o Pai, eu estou vendo Jesus assentado ao lado do Pai, ele está de pé. Então, olhando nos olhos de Jesus, ele ora mais uma vez e diz: Pai, perdoa-lhes, não impute-lhes este pecado. Fiel até o fim, fiel aos princípios, fiel aos valores, porque um dia o seu mestre, o mestre Jesus disse: perdoe 70 vezes 7. Ele era um verdadeiro cristão, fiel até o fim.
Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Mesmo sendo apedrejado, permaneceu fiel a Deus e aos princípios do reino, oferecendo perdão aos seus algozes. O diácono, ele foi chamado por Deus para um ministério. Mas a premissa para ser chamado por Deus por um ministério é ser um cristão verdadeiro, com boa reputação, cheio do Espírito Santo, com sabedoria dos céus, ousado na palavra e fiel até o fim. Fiel até o fim. Feche teus olhos.